Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens a terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziglag, e tinham ferido a Ziglag e a tinham queimado a fogo. E tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo, e foram o seu nome, e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas, tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Ainoã, a Jizreelita, e a Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus e disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu essa tropa, alcançá-lo-ei? E lhe disse: persegue-o, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus eterno, nós te louvamos pela tua graça, te louvamos pela tua bondade, porque o Senhor, pela tua soberania e providência, nos trouxe nessa tarde chuvosa a esse lugar para ouvir a tua palavra. Obrigado pela primeira palestra que tivemos e rogamos agora que o Senhor, de forma prática, fale aos nossos corações. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Queridos, as Escrituras trazem um relato que Davi, juntamente com seus homens, haviam chegado a Ziglag, onde estavam acampados juntamente com suas famílias. Contudo, ao entrarem na cidade, o escritor sagrado nos conta que os amalequitas tinham dado com ímpeto contra aquela localidade, queimando-a a fogo, levando cativos as mulheres e as crianças, incluindo a Ainoã e a Abigail, as duas mulheres de Davi. A Bíblia afirma que diante de tamanho infortúnio, Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que não houve mais forças para chorar. Na verdade, aqueles homens ficaram desesperados por perceberem que aqueles que tanto amavam tinham sido capturados pelos amalequitas. O texto bíblico vai além, afirmando que por causa dos meninos e das meninas, todo o povo ficou com o coração amargurado, achando que Davi era o culpado de tão grande tragédia. Observe, Davi já era rei de direito, mas não ainda rei de fato. Ele estava habitando provisoriamente na cidade de Ziglag. E num determinado momento, ele resolveu sair da cidade juntamente com seu exército particular. E enquanto ele o faz, os amalequitas, com ímpeto, dão contra a cidade e roubam tudo o que tinha ali. Saqueiam todos os bens, queimam a cidadezinha
E para piorar a situação, levam cativos todas as mulheres e todas as crianças. E o que isso faz é que todos sejam tomados de tamanha perplexidade e amargura no coração. E esses homens que estavam com Davi ficaram tão inquietos que transferiu a responsabilidade efetivamente dessa situação para aquele que o liderava. Ora, claro que Davi, como líder, poderia ser taxado de responsável pela desproteção da cidade. Ele deixou ela desguarnecida, a gente vê isso. Faltou um senso de capacidade intelectual, quase isso talvez, de lembrar e discernir que ele vivia em constante peleja e que sair daquela localidade sem que deixasse um mínimo de proteção era um convite claro para que os adversários ali chegassem. É claro que Davi, ele era o responsável direto disso, mas eu ouso afirmar que ele não poderia ser considerado o único culpado desse imbróglio, mas também os seus soldados, que se omitiram em aconselhá-lo em deixar algumas sentinelas na cidade. Alguém poderia ter chego a Davi e disse o seguinte: olha, não faça isso, vamos deixar uns 30, 40 soldados aqui, porque se alguém vier, vai pegar a cidadezinha desprotegida e vai fazer um estrago. Mas ninguém fez isso. Na verdade, o texto não nos mostra nenhum relato. A única coisa que o texto nos mostra foi a ausência de Davi e a ausência dos seus soldados. Na verdade, o texto nos mostra a ausência masculina naquela cidade. E a consequência da ausência masculina em Ziglag foi a sua desproteção e, por conseguinte, a captura de seus filhos e de suas filhas. Caro irmão, salvo as suas proporções, por acaso você já se deu conta que, devido à ausência masculina em nossas casas, o adversário de nossas almas tem dado com ímpeto contra os nossos lares, levando cativos aqueles que tanto amamos? As Escrituras nos mostram que o Senhor concedeu tanto a Adão quanto Eva mandatos, mandato cultural, social e espiritual. O Senhor trouxe algumas ordens a Adão. Por exemplo, antes da queda, o Senhor disse que ele deveria cultivar o jardim. E é interessante, Deus dá a Adão trabalho antes de lhe dar uma mulher, o que nos faz entender efetivamente e claramente a responsabilidade de Adão de ser o provedor da sua casa. Mas não somente isso, o texto vai nos dizer que o Senhor diz a Adão que ele deveria cultivar o jardim e guardar o jardim. E guardar o jardim de quem? Obviamente que o texto está falando ou apontando para o adversário das nossas almas, naquela ocasião, a serpente. Uma das ordens de Deus sempre foi que o homem cuidasse de suas casas e protegesse o seu lar. E num tempo onde a gente tem visto a desconstrução do papel da paternidade, um tempo onde a gente tem visto a desconstrução da responsabilidade do homem de cuidar da sua casa, de seu lar, o que a gente tem visto efetivamente é a ausência masculina. Para piorar a situação, muitos homens se transformaram em workaholics, que é uma expressão inglesa que aponta para trabalho compulsivo. Você já se deu conta que existem homens que trabalham compulsivamente de domingo a domingo, de segunda a segunda, e com isso não tem tempo efetivamente para se dedicar aos seus filhos, não tem tempo efetivamente para dedicar-se ao casamento, não tem tempo efetivamente para dedicar-se à família, e quando ele menos percebe, o adversário de nossas almas, os amalequitas, entram com um ímpeto, destrói
destroem o casamento, levam embora os filhos e fazem um estrago significativo na família daquele indivíduo? Quantos, por exemplo, não são os pais que, em nome do trabalho, têm abandonado os seus filhos, esquecendo que paternidade é muito mais que prover ou mesmo sustentar financeiramente aquele que gerou? Infelizmente, a gente vive num tempo de severa crise de paternidade, em que alguns homens acreditam que a sua função primordial é somente sustentar a casa, passando, portanto, a desenvolver um comportamento de alguém que vive para o trabalho. Vale a pena ressaltar que o mundo pós-moderno, a pessoa não precisa sair de casa para abandonar os filhos. É claro que a gente sempre viu e vai continuar vendo isso. Casamentos que foram desfeitos e os homens foram embora e deixaram os filhos com suas mulheres. Mas um fator tem crescido assustadoramente no nosso país. O sujeito ele não precisa efetivamente sair de casa para que os filhos sejam abandonados. Na verdade, são órfãos de pais vivos. Há pais fisicamente próximos, mas emocionalmente distantes dos seus filhos. E a justificativa quase sempre é a mesma: falta de tempo. Aliás, essa é uma característica, às vezes, que muitas mulheres também têm vivido. Trabalham e não dão tempo suficiente para os seus filhos. Se dedicam às suas atividades na universidade, por exemplo, e não dedicam tempo aos seus filhos. Na verdade, entendem que precisam satisfazer as suas necessidades, tornando-se workaholics sem dedicar tempo aos seus filhos. Penso que muitos pais acreditam que podem trocar sua presença, seus conselhos e orientações por presentes ou bens materiais, o que, portanto, os levam a uma vida de trabalho compulsivo. Eu tenho plena convicção que pais que agem dessa forma erram de forma crassa, até porque os filhos precisam ser notados e reconhecidos como pessoas de valor, o que depende em grande parte do relacionamento que os pais desenvolvem com eles. Eu lembro de um pastor amigo que me contou uma história triste. Ele era aquele tipo de pastor extremamente trabalhador. Ele levantava muito cedo à segunda-feira e se envolvia com as coisas da igreja e trabalhava assim de segunda a segunda. Não tinha feriado, não tinha domingo que ele pudesse, ou sábado, melhor dizendo, que ele pudesse descansar com a família. Absolutamente nada, não existia isso. E um dia, o seu filho, na ocasião de 7, 8 anos de idade, falou o seguinte para ele: pai, sábado que vem vai ter o jogo do nosso time que a gente torce. Vamos ao estádio assistir essa partida? O menino, na verdade, não estava interessado no jogo. O que ele queria era ter contato com o filho e dedicar tempo a ele. Só que o pai disse o seguinte: olha, minha vida é muito difícil. E o filho insistiu até que o pai cedeu. E durante toda aquela semana, o garoto ficava o tempo todo, todos os dias, todas as horas falando: pai, faltam 5 dias, 4 dias, 3 dias, 2 dias, contagem regressiva. Até que naquele dia tinha chegado e ele falou assim: pai, é hoje, mais tarde nós vamos juntos ao estádio. Só que o telefone tocou. Era um diácono dizendo o seguinte: pastor, olha, eu conheço uma pessoa que conhece outra pessoa que recebeu a notícia de uma terceira pessoa, de uma quarta pessoa que ficou doente, e aí aconteceu de que ela veio a óbito e alguém precisa fazer o enterro dessa pessoa. O senhor pode ir? Ele não tinha nenhum vínculo com aquela pessoa, a igreja não tinha nenhum vínculo. Ele poderia chegar e pedir para outra pessoa fazer isso, ele poderia até mesmo pedir para um diácono da própria igreja, caso tivesse. Não havia nenhuma responsabilidade.
Mas aquele homem era um workaholic. Aquele homem estava mais fora de casa do que dentro de casa. Aquele homem estava mais envolvido com o trabalho, mais envolvido com as atividades do que efetivamente com os filhos. E disse para o menino que ele, infelizmente, não ia poder ir com ele no jogo de futebol. Aquilo arrebentou aquele garoto. Ele ficou choroso, desesperou-se, entristeceu-se demais. Afinal de contas, o que ele queria era a presença do pai. Os anos passaram e esse menino acabou sendo vencido pelo álcool, tornou-se um dependente químico e afastou-se da igreja e da comunhão, porque a visão dele era o seguinte: eu não quero saber de uma igreja porque ela tirou o meu pai de mim. Sabe, gente, nós vivemos num tempo onde os amalequitas têm dado com ímpeto contra as nossas casas. E a gente viu na nossa primeira palestra que o empoderamento feminino, do que o feminismo, de que a desconstrução do patriarcado, de que os conceitos relacionados ao marxismo cultural têm chegado às nossas casas e têm de alguma forma contribuído para que os nossos filhos se afastem da gente. E a questão é que a gente não percebe isso, porque a gente está envolvido com outras coisas, a gente está envolvido com outras situações. Às vezes a gente está envolvido mesmo com o trabalho, a gente quer trabalhar e o motivo é até justo, lícito, porque a gente entende que precisa trazer aos filhos uma vida digna, fornecendo e proporcionando a ele alimento e educação, cultura. Entretanto, o fato de fazermos isso, o fato de agirmos dessa forma, o fato de nos posicionarmos dessa maneira, faz com que nós sejamos pais presentes e ausentes. Presentes corporalmente, mas ausentes de forma relacional. E a consequência disso é que os nossos filhos são sequestrados. E aí qual é o problema? Diante do sequestro dos nossos filhos, a gente sempre procura culpados. Observe, o texto vai dizer que esses homens procuraram culpar Davi. Interessante, eles podiam, como eu disse, trazer a Davi a ideia de que não somente Davi errou, mas eles erraram em deixar a aldeia sozinha. Mas homens são complicados demais. Homens, na maioria das vezes, ou boa parte delas, são indivíduos que têm dificuldade de reconhecer seus erros. Pode perceber que nas discussões entre marido e mulher, poucas são as vezes, há suas exceções, que os homens reconhecem suas falhas. Pode perceber que na relação e educação entre pais e filhos, geralmente os homens costumam culpar as suas esposas. É simples. Se a menina não é aquilo que ele gostaria, ele vai falar: tá vendo? Você não soube educar essa menina. Se o menino não é aquilo que ele pretendia, ele vai dizer: tá vendo? Você não soube dar limites a esse garoto. O que o texto está nos mostrando é que nesse mundo complexo, nós precisamos que pais presentes, porque pais são importantes e fundamentais ao desenvolvimento dos filhos. Não somente isso, para protegê-los, para guardá-los. A questão é que a gente vive num tempo em que, ainda que muitos pais vivam no mesmo teto, debaixo do mesmo teto com os filhos, eles os têm abandonado a estranhos. E aí a gente vive um problema sério na nossa cultura, que é a terceirização da educação. Observe, né, não são poucas as famílias que terceirizam a educação dos seus filhos à escola dominical. Há muita gente que acha que é a escola dominical que tem que ensinar a verdade da palavra de Deus para os filhos, o que é um erro. Vocês devem lembrar que eu falei na nossa primeira palestra que Calvino dizia que a responsabilidade não é da igreja, mas a responsabilidade é dos pais. Observe, essa terceirização também acontece na escola. Nós colocamos os nossos filhos matriculados em escolas e tornamos-nos ausentes. E
quando somos ausentes, os amalequitas ocupam o espaço e ensinam os nossos filhos sobre sexualidade, sobre moralidade, ensinam os nossos filhos princípios e pressupostos absolutamente equivocados. E eles fazem isso porque, no fundo, eles vão dizer o seguinte: a criança não te pertence, a criança pertence ao Estado. Eu ouso afirmar que o abandono paterno é uma epidemia silenciosa que paulatinamente tem arrebentado com famílias inteiras em nossas igrejas. Quantas não são as crianças que sentem a ausência dos pais? Quantas? Outra ocasião, eu estava pregando no interior do estado do Rio de Janeiro, numa conferência, e eu vi 2 adolescentes, a altura deles maior, bem maior os 2 do que eu, essa geração é bem mais alta, e aí um falava para o outro: como eu gostaria de poder sentar no colo do meu pai e ouvir histórias, e ouvir aquilo que ele tem a me ensinar. Eu ouso afirmar que esse abandono paterno é uma epidemia silenciosa. Sem que a gente se dê conta, a gente está vendo os pais abandonando os filhos. E a consequência disso não podia ser pior. Olhe para quantos daqueles que frequentaram as nossas igrejas e hoje estão fora. Olhe para quantos daqueles que estão confusos porque houve uma inversão de papéis. As mulheres foram empoderadas e os homens foram feminizados. E a consequência disso é que o menino e a menina não conseguem olhar para pai e para mãe, ou para o pai ou para a mãe, como deveria olhar. Essa epidemia que age silenciosamente, paulatinamente tem arrebentado com as nossas famílias, em nossas igrejas. E a consequência disso é que as nossas crianças sentem a ausência dos pais. Quantos não são aqueles que sofrem as consequências do abandono parental? Quantos não são aqueles que gostariam que seus pais não trabalhassem tanto, dedicando pelo menos um final de semana ao convívio familiar? O pior, quantos não são aqueles que procuram atirar pedras? Quando os amalequitas levam embora os nossos filhos, a gente tem 2 atitudes. A primeira é querer atirar pedras. E é possível que essa seja a sua situação. Você perdeu o seu filho. Ele pode até estar vivendo com você, mas você o perdeu. Você perdeu a sua filha. Ela pode até mesmo estar convivendo com você, mas não há mais relacionamento. Ela se isolou no mundo dela e vive um caminho quase que sem volta. É possível que você tenha sentido ou esteja percebendo que os seus filhos estão sendo sequestrados e sendo levados embora pelo adversário das nossas almas. O que fazer? A primeira coisa que você pode fazer é jogar pedras, é pegar pedras e procurar culpados. É muito mais fácil, mas isso não vai resolver o seu problema. A segunda coisa a se fazer é o que Davi fez. Diz a palavra que Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Diz o texto que ele procura o Senhor, ele se prostra diante do Senhor. Possivelmente ele se desnuda diante do Senhor, apresenta diante do Senhor suas dores, suas angústias, suas fraquezas, suas tristezas, confessa seus pecados. E a Bíblia diz que ele é fortalecido no Senhor. E aí, quando ele é fortalecido, ele faz algo interessantíssimo. Diz a Bíblia que ele resolve consultar ao Senhor se ele deveria ir atrás dos filhos ou não. Na verdade, Davi entendia que eles precisavam de uma palavra de Deus nas suas vidas. E a gente pode parafrasear isso com o entendimento que se Deus for por nós, quem o quê? Se Deus for por nós, quem o quê? Mas e se Deus for contra nós? Quem será a nosso favor? Ele entendia que ele precisava saber o que fazer para trazer os filhos de volta. E esse é o problema. Muita gente que perdeu os filhos, que está perdendo o casamento,
né, não sabe o que fazer e tenta desesperadamente fazer qualquer coisa para trazer os filhos de volta. E às vezes faz coisas absolutamente erradas. No livro Paternidade em Crise, eu vou trazer algumas dicas muito claras e objetivas para que você possa trazer os seus filhos de volta. Será que você está disposto a fazer isso? Será que você está disposto a lidar com o não de Deus? Isso é uma coisa muito interessante, né? Você vê a maturidade de Davi, porque se Deus tivesse dito para ele o seguinte: Davi, você não vai atrás deles agora, você vai esperar. Davi teria obedecido. Isso me leva à seguinte pergunta: o que você faz quando Deus te diz não? Há muita gente que faz bico, crente bicudo, né? Crente que quer que a sua vontade prevaleça, principalmente num tempo, numa era de decretos espirituais, de confissão positiva, de teologia do coaching. Muita gente quer que a sua vontade prevaleça, mas Davi entendia que ele precisava consertar o erro que tinha sido feito. E como é que se conserta esse erro? Ouvindo a voz de Deus. E aí talvez você esteja a dizer: mas como é que eu vou ouvir a voz de Deus? Será que Deus vai falar comigo audivelmente a respeito dos meus filhos? Acredito que não. Ele vai fazer com você através da palavra do Senhor. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Há princípios, há preceitos estabelecidos na palavra de Deus que precisam ser conhecidos e que precisam ser compreendidos, entendidos e aplicados na nossa vida. Será que você tem feito isso? Ou será que você tem desistido do seu lar? Não somente isso, será que você tem procurado culpar alguém? É mais fácil culpar alguém, é mais fácil culpar o cônjuge, é mais fácil culpar a igreja, é mais fácil culpar a escola. Difícil é a gente assumir os nossos erros. Deixa eu fazer uma pergunta a você: será que você, homem, tem sido um pai presente? Será que você, mulher, né, tem feito do seu lar um ninho de aconchego para que seu marido esteja presente no processo de condução, de educação, de instrução dos filhos, porque essa é uma responsabilidade efetivamente masculina? Será que você está reconhecendo os seus erros, as suas falhas, está entendendo que precisa mudar algumas coisas? E que, ainda que seu cônjuge precise mudar, você precisa mudar mais, porque a gente tem aquela capacidade de, quando ouve uma coisa, dizer o seguinte: seria tão bom se fulano estivesse aqui, Beltrano tinha que ouvir isso que está sendo falado. Não é Beltrano que tinha que ouvir, é você. Será que você tem estado presente na sua casa? Qual foi a última vez que você dedicou tempo aos seus filhos pequenos, ou mesmo os seus netos, numa guerra de travesseiro? Há um booklet, um livro antigo, que diz o seguinte: o que eu faria se eu começasse a minha família de novo? E o que a gente faria, o que esse autor disse, melhor dizendo, que ele faria, é que uma das coisas que ele iria fazer mais era rir mais com os filhos. Sabe por quê? Observe, há fatores emocionais, risos ou mesmo dores, que nunca saem da nossa memória. É uma memória sensitiva. Há muita gente nova aqui que não vai lembrar disso e que talvez nem vivo estivesse. Mas há muita gente aqui também que viveu isso e que não vai esquecer jamais daquele tipo de experiência. Sabe qual? O dia em que Ayrton Senna morreu. O dia que Ayrton Senna morreu foi tão marcante que, se eu perguntar para você o que você estava fazendo naquele dia, você vai lembrar. Eu estava na igreja, eu estava em casa, eu estava com meu pai. É impressionante, porque aquilo traz uma memória emotiva.
Nossas memórias emotivas com os nossos filhos, elas são vagas. Nós não dedicamos tempo a eles. E a consequência disso são as piores possíveis. Davi foi um grande rei, mas foi um péssimo pai. Foi pai de filhos que tentaram assassiná-lo, como o caso de Absalão. Foi pai ausente, foi um pai que não se fez presente. Mas ele tinha uma grande virtude, que era reconhecer os seus erros. E eu entendo que uma das coisas que nós precisamos fazer hoje é jogar as pedras fora. Não dá para a gente brincar de poliana e achar que a gente não está passando por uma situação complicada. O mundo está tentando de toda forma destruir sua família. Os costumes, os valores de cosmovisões distintas estão vindo sobre a sua casa, sobre os seus filhos, na escola, na universidade, na rua, e estão tentando de toda forma arrebentar o seu lar. Será que você costuma chegar à noite do trabalho e perguntar ao seu filho o que aconteceu, como foi a escola, perguntar o que foi ensinado, o que foi dito, o que foi falado? Ou será que você não tem tempo? Eu lamento lhe informar que se você seguir nessa vibe, você vai chorar e não vai ser pouco. E depois, como diz o ditado popular, não adianta chorar sobre o leite derramado. É tempo, é hora, é momento, é instante da gente efetivamente, voltar a entender a importância de estar presente nos nossos filhos. Leia o livro Paternidade em Crise. Os homens eu aconselho a lerem também o livro Masculinidade em Crise. Ele vai ser um checkmate. Ele vai te confrontar e vai levar você a entender que a responsabilidade dos seus filhos, da sua família, da sua casa, está sobre você. Está sobre você. E que há necessidade de uma postura firme para que Satanás não leve embora os nossos filhos. Amém?